Ezequiel Mota falando, uma boa noite a todos, como estão? Hoje segunda-feira, não é? E segunda-feira em nossa Casa Espírita Maria de Nazaré nós temos tarefa, é dia de tarefa, aliás, temos tarefa todos os dias, mas segunda-feira é assistência espiritual, não é? E a assistência espiritual consiste na palestra que se inicia a partir das 19h30, seguida do tratamento com passe magnético, tratamento espiritual, não é? E a água fluidificada. A Casa Espírita, infelizmente, devido à quarentena da Covid-19, está fechada fisicamente, presencialmente. A palestra, ela está sendo proferida todos os dias às 18 horas. E a que seria proferida presencialmente na Casa Espírita, nós vamos fazê-lo agora, virtualmente. Depois a palestra que faremos agora aqui pela página do Facebook, depois será editada, a Alessandra, que faz isso para nós, né, graciosamente, ela é quem está cuidando disso, depois ela é colocada no canal do YouTube da nossa Casa Espírita, visando a divulgação da doutrina espírita. Então nós vamos já logo iniciar a palestra, mas observando que, embora presencialmente nós não possamos estar na Casa Espírita para o tratamento dos nossos irmãos que lá comparecem, tanto para assistir a palestra quanto para o tratamento, não podemos esquecer que na dimensão espiritual, onde atualmente funciona a Casa Espírita, na nossa dimensão, funciona a dimensão espiritual, um hospital, onde os espíritos são atendidos, são acolhidos. Então a assistência espiritual aos espíritos, ela prossegue normalmente, só não está acontecendo na nossa dimensão, mas na dimensão espiritual continua ocorrendo o tratamento, a assistência, o acolhimento, e mesmo os encarnados que faziam o tratamento lá, eles são retirados do corpo à noite e levados para tratamento lá no Hospital Maria de Nazaré. Então o tratamento prossegue, não é? Somente não na nossa dimensão física. Então vamos orar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixando cair em tentações, mas livrando-nos de todo mal, que assim seja. Antes de começar, só relembrar que quem não tiver inscrito no canal do YouTube da Casa Espírita Maria de Nazaré, eu pediria que o faça, se for possível, e dê o like. Se não gostar, pode dar o dislike, né? Mas para poder ajudar no impulsionamento do canal no YouTube. Aí o canal passa a ter mais visibilidade e mais pessoas poderão ter a oportunidade de estar ouvindo as palestras e assim a doutrina espírita ganha uma dimensão maior e uma divulgação maior. Gratidão a todos que assim possam fazer e também convidar amigos, parentes que possam fazê-lo. Bom, o tema hoje que vamos desenvolver para a nossa reflexão é o contido no capítulo 13, itens 5 e 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo tema é o óbolo da viúva. Esse tema, não faz tempo, nós o desenvolvemos. Entretanto, o Emmanuel sempre dizia ao Chico para ler o Evangelho. Ele lia uma vez e o Emmanuel falou, você já leu? Li. Então lê de novo. Bom, e aí o Emmanuel mandou o Chico ler indefinidamente. Então cada vez que a gente lê um tema, reflexiona sobre esse assunto, sempre a gente tem um olhar diferente. Então a gente vai fazer um tipo de abordagem que vai ao encontro sempre do nosso entendimento, não é? Para a gente sempre estar refletindo sobre os ensinamentos de Jesus, que são vastos, não é? A gente lê muitas vezes, entende de uma maneira, quando vai ler de novo entende de outra, e a verdade é que
a amplitude do ensinamento de Jesus, muitas vezes a gente está longe de ter uma compreensão completa, não é? Então, nessa passagem evangélica, encontrava-se Jesus com seus discípulos e observavam as pessoas fazendo suas doações, não é? No templo. E observou que algumas pessoas abastadas faziam doações vultosas. Entretanto, foi observado também que uma senhora viúva pobre e que tinha tão somente 2 moedas, ela depositou para a oferenda, para a oferta, a doação, as 2 moedas, que era tudo que ela tinha. Ela não tinha mais nada, era uma pessoa muito pobre, viúva, desamparada. E, no entanto, ela depositou lá para a oferta as 2 moedas. E o Cristo, então, para ensinar, disse aos discípulos que mais valia a doação da pobre viúva que havia doado, que havia entregue como oferta as 2 moedas, cujo valor material era menor, mas que tinha maior importância, maior valor para Deus do que as pessoas abastadas que faziam depósitos de importâncias maiores, à vista de todos, para todos verem. E, significando isto, que sob esse olhar que vamos fazer, é que a mulher, a viúva pobre, que fez a doação das 2 moedinhas, significava que era tudo o que ela tinha. Mas vocês poderão dizer assim, não, mas era muito pouco, aquilo ali não valia nada, então que importância que vai ter? Bom, ela não tinha nada, então o que ela poderia fazer e pensar? Bom, eu não tenho nada, então eu não vou dar nada. Se eu der isso aqui, eu vou ficar fome. É pouco, mas pelo menos dá para eu comprar um pão e eu não vou doar coisa nenhuma. Ela poderia pensar assim. E, no entanto, ela não pensou. Ela doou tudo, não é? Então, implica dizer que ela demonstrava, com aquela atitude de doar tudo o que tinha, embora fossem apenas 2 moedas, ela demonstrava total desapego, não é? Ela podia também depositar uma moeda e ficar com a outra, mas ela depositou tudo, portanto, completamente desapegada, não é? Confiando com a confiança completa em Deus. Entretanto, as pessoas abastadas que faziam doação de uma importância muito mais vultosa, na realidade, como eram pessoas abastadas, aquela quantia que elas doavam e faziam questão que todos vissem era uma coisa que para eles era sem importância, era uma ninharia, embora parecesse muito, e era, mas como eles tinham quantias enormes, eram pessoas muito ricas, abastadas, aquilo que eles doavam para eles era insignificante, era mesmo que nada. Então, por isso que Jesus disse que mais valia aos olhos de Deus a doação que fazia a pobre viúva, porque ela fazia a doação de tudo que ela tinha, demonstrando assim completo desapego, ao passo que aqueles outros, mais abastados e que doavam quantias maiores, demonstravam apego, porque não era tudo o que eles tinham que eles estavam doando, mas eram migalhas, vamos dizer assim, não é? Porque a pessoa que doa uma quantia, embora grande, e não doe tudo que tem, não significa que seja uma pessoa ruim, que seja uma pessoa má, que esteja fazendo o mal, não. Apenas significa que a pessoa ainda é ligada e presa à materialidade, é uma pessoa mais materializada, não é? E que é mais material, tá certo? E que tem ainda apegos. Porque vocês vão lembrar daquela passagem também do Evangelho, em que um homem
inclusive uma pessoa muito boa, pessoa de bem, e procurou Jesus, dizendo que cumpria com todos os deveres da lei mosaica. E o Cristo perguntou, você ajuda os pais? Não, sempre ajudei, desde a minha mocidade, sempre cuidei dos meus pais, sempre ajudei a todos, sempre dou esmola para os pobres. E aí então Jesus falou assim, bom, então você cumpre todas as leis, está muito bom. Então agora vamos dar um passo além e você vai fazer o seguinte, você me siga daqui para frente, venha comigo, você vai andar comigo daqui para frente. Todavia, para isso, você terá que desfazer-se de tudo que tem, doe tudo que tem e venha comigo. Aí ele pensou 2 vezes, 3 vezes, falou, não, mas aí como é que vai fazer? Não vai dar, não vai ser possível não. E o indivíduo, como tinha muitos bens, ele não foi e ficou lá com as coisas dele. Era uma pessoa ruim? Não, era uma pessoa boa. Fazia o mal? Não, fazia o bem, mas ainda tinha apego. Um outro caso também, em que um homem rico procurou Jesus com o mesmo intuito, e aí então Jesus o convidou, né, para também fazer a mesma coisa. E ele falou assim, não, mas eu estou com os meus celeiros lá, as minhas culturas, os meus produtos, eu tenho que colocar tudo aquilo ali nos celeiros, né? Aquilo ali ainda vai perder, então vamos deixar isso aí para uma outra ocasião, eu vou cuidar lá de guardar tudo que tem primeiro, e depois a gente vê. E aí então Cristo disse para ele, pobre homem, mal sabe ele que ainda hoje à noite sua alma será demandada. Então, significa que nós temos pessoas desapegadas e pessoas ainda apegadas aos bens materiais. Não estou dizendo que sejam pessoas ruins aquelas que são apegadas, apenas as pessoas têm esse apego ainda à vida material. E outras são desprendidas. Via de regra, as pessoas que são completamente desprendidas, despreocupadas com posse de bens materiais, são pessoas mais virtuosas. Vocês pensem bem uma coisa, olha o exemplo do próprio Cristo, que dizia assim, o Filho do Homem não tem sequer onde encostar a cabeça. Então ele não tinha preocupação com bens materiais. Vocês acham que se alguém chegasse para Jesus e dissesse assim, olha, Senhor, mestre, é o seguinte, caiu uma tempestade, uma enxurrada, levou sua casa, agora você está sem casa. Vocês acham que Jesus ia se preocupar com isso? Ele não ia nem um minuto sequer, um segundo sequer ter preocupação com isso, que levou casa, não levou casa, ele não ia nem se preocupar. Quando nós vemos algumas pessoas em situações semelhantes, em que a enxurrada levou a casa, essas casas que são construídas às margens de córregos e rios, quando há o transbordamento, acontece algumas vezes de a correnteza levar a casa. E nós vemos situações de pessoas desesperadas, chorando, não é? Blasfemando contra Deus, que é aquela chuva que Deus colocou ali para destruir a vida da pessoa. Então isso tudo demonstra ainda apego e a falta de confiança em Deus e, portanto, via de consequência, ainda a pouca conquista de valores e de virtudes espirituais e morais, não é? Então a pessoa que é apegada, na realidade, o que pode acontecer é a pessoa ir para o umbral quando é apegada. Por quê? Vamos ver uma coisa aqui. Uma pessoa que é apegada, aliás, como eu conheci, na verdade, quando eu trabalhava numa cidadezinha no interior de São Paulo, eu fui trabalhar lá, não é? E aí passou uma senhora, assim em frente ao fórum, uma senhora muito mal vestida, não é? Quase maltrapilha, andava assim com a roupa arrastando no chão. E aí o escrivão disse assim, olha, doutor, o senhor está vendo aquela mulher? Ela falou, estou vendo, o que é que tem ela? Olha, essa mulher aí, ela está andando desse jeito aí, daqui a pouco ela vai para outra cidade vizinha, chegando lá, ela vai para a rodoviária da cidade, e lá ela fica pedindo esmola. Eu disse, mas aí acho que é compreensível, né? Pelo estado dela que eu estou vendo aí, ela pedir esmola,
Eu acho que não tem nada errado, não é? Não, mas a senhora não sabe a situação. Mas o que é? Olha, eu vou mostrar onde que ela mora. Ele me mostrou a casa da mulher. Era uma mansão, não é? Eu, quando fui morar nessa cidadezinha, eu morei numa casa do tribunal. Até uma casa não era minha, era a casa do tribunal. E para dizer a verdade para vocês, aquela casa que eu morei naquela cidade tinha sido até então, na minha vida, a melhor casa que eu já tinha morado. E a casa dessa mulher maltrapilha era muitas vezes maior, melhor, mais bonita, não é? Do que a casa que eu morava. Eu digo, mas não é possível, essa mulher mora nessa casa? Mora nessa casa. Eu digo, mas como é que pode? Ó, de manhã, ele me contando, de manhã, ela sai aí bem cedinho. E ela põe uma roupa de maltrapilha, uma roupa toda suja, velha, e sai e vai lá para a rodoviária da outra cidade pedir. Então, o que a gente reflete e pensa sobre isso? É uma pessoa avara, a pessoa sovina, que embora até tenha bens em quantidade materiais, mas ela é tão avarenta, cuja posse para ela tem um grau tão grande de importância que sequer ela usufrui do que tem, devido à avareza. Então, mesmo ela tendo, ela não usufrui, dado o grau de apego, porque ela pensa que se ela usufruir, vai desfazer-se, então ela fica apegada. É um negócio muito sério. Então, vocês imaginem uma coisa. Uma pessoa assim desencarna, vocês acham que uma pessoa que desencarna nessas condições de apego, não é? De avareza, para onde que vocês acham que ela vai? Vai para as instâncias astrais elevadas, não é? Superiores de luz? Ou ela vai lá para o umbral? Ela vai para o umbral. É para onde ela vai. Por quê? O apego dela, não é? E lá no umbral tem mais uma coisa. Ela vai criar com o poder da mente dela baús cheios de ouro, de prata, como ela tinha na vida material, na casa dela. Isso quando ela não ficar lá na casa, para cuidar daquilo que ela tinha lá. Mas o mais comum é ela ficar no umbral e criando mentalmente as fortunas, as riquezas, baús de ouro, montes de ouro, de moedas de ouro, de prata, colares, não é? E na verdade ela está iludindo-se, não é? Achando que aquilo ali é real quando é ilusão. Então o apego acaba nos levando sempre, invariavelmente, ao umbral, não é? A regiões umbralinas. Porque o umbral, gente, não é um espaço geográfico, não é, na verdade, o umbral está dentro de nós, porque corresponde aos nossos sentimentos, aos nossos pensamentos e ao nosso agir. Então, o apego é uma das formas de sentimentos nossos que nos levam a esses ambientes. Vocês vão dizer, não, mas lá tem aqueles lugares horríveis, aquelas árvores ressequidas, aquele charco, aquilo ali não é um espaço, um local, aquilo ali são todas criações das pessoas, dos espíritos, que são atraídos para aquele local por causa da vibração pesada, não é? Vocês vejam uma coisa, a pessoa que se suicida, não é? Quando a pessoa se suicida, o que acontece? Ela interrompe a encarnação e ela infringe a lei do progresso, porque ela interrompe a encarnação que visava o seu progresso. Bom, quando ela se suicida, desencarna, e ela não fica presa aos despojos materiais do corpo, para onde que essa criatura vocês acham que vão? Para o umbral. Vocês vão dizer, mas a pessoa não era má, ela só se suicidou por um desespero, não é? Porque não conseguiu levar a vida por causa de receios, de medo, de fraqueza, de covardia, para enfrentar os reveses da vida, e se suicidou, mas não era pessoa má. Não, não era. Até não era. Vocês vão pensar assim, mas por que então ela vai para o umbral? Por causa da vibração ela vai para o umbral. Porque veja bem uma coisa. A pessoa que se suicida,
significa que ela antecipou o tempo de encarnação. Significa, outro sim, que ela ainda tinha muito fluido vital para queimar, não é? Até o término da encarnação. E ela rompe o cordão de prata abruptamente, não era tempo ainda do desligamento dos cordões fluídicos, não é? Que são ligados ao corpo físico. Na verdade é o duplo etérico, mas a gente fala o corpo físico, não é? Então rompe isso de uma maneira brusca, abrupta, mas ainda remanesce grande quantidade daquele fluido, não é? Que ele adensa o corpo espiritual, tornando mais denso, não é? O corpo espiritual. E com essa densidade, o espírito não tem outro jeito que não ir para regiões espirituais mais densas também, que é o umbral, não é? E muitas vezes o espírito fica ali um tempo longo, largo, grande. Se vocês tiverem a oportunidade de ler, ou então de ouvir a radionovela ou audiobook referente ao livro Memórias de um Suicida, lá eles são dadas essas explicações, não é? Muitos espíritos que se suicidaram estão lá eram pessoas até boas, não eram pessoas ruins, não. Mas elas ficavam lá. E aí, vez ou outra, vinham caravanas de caravaneiros, os espíritos socorristas, para levar aqueles espíritos que estavam lá. Uns eram pessoas de mais caráter, outros de menos, mas eles levavam indistintamente, mas sempre dependendo dessa questão que eu estou dizendo para vocês, de ter já gasta todo aquele fluido vital que ainda era remanescente da interrupção da encarnação pelo suicídio. Então, após aquele tempo que os espíritos ficavam naqueles vales do suicida, não é? Ficavam pelo tempo até terminar todo aquele fluido vital, e após gastar tudo, eles eram socorridos e levados para instâncias de socorro, normalmente hospitais, não é? Onde permaneciam, hospitais prisão, onde eles ficavam ali em tratamento, acolhidos, até conquistarem um pouco mais de consciência da sua situação e da sua condição. Então, vocês vejam que todo espírito evoluído é virtuoso e é desapegado. O maior exemplo para nós é o próprio Cristo. Mas temos vários outros exemplos, como o do próprio Chico Xavier. O Chico Xavier não tinha apego nenhum a bens materiais. Ele tinha lá o quartinho dele, que era minúsculo, a caminha, e tinha lá, do ladinho, um caixote de cebola, que era para ele um lugarzinho que ele guardava, né? O evangelho dele, o copinho de água, era só isso. Ele não se preocupava com bens materiais, e quando ele ganhava, ele distribuía para os outros, não ficava com nada. Vocês vejam o exemplo do Siddhartha Gautama, que era um príncipe, tinha apego zero, apego nenhum, não é? Então, ele simplesmente deixou toda a sua riqueza, fortuna, não é? E o reino, porque ele ia se tornar um rei, era um filho do príncipe, o rei era um príncipe, largou tudo, né? Visando buscar sua iluminação, despreocupado com bens materiais, não é? Então nós vemos que todos os espíritos que são desapegados, normalmente são espíritos virtuosos, espíritos jamais iluminados. E por outro lado, aqueles que ainda são apegados, ainda não tiveram condições de conquistar muitas virtudes por causa do apego. O apego atrapalha, porque você fica preso à matéria e se ilude, porque confunde a verdadeira riqueza, que a riqueza não é da matéria, mas é a riqueza dos bens espirituais e morais, né? Então você fica preso à matéria e gasta o tempo com isso, ao invés
de buscar a conquista da verdadeira riqueza, que é aquela que o ladrão não rouba, que a traça não rói, não é? Vocês vejam que, inclusive, o apego, ele tem sob várias formas. Então, vou contar para vocês um relato, não é um caso não, é um relato, que a Alessandra vai lembrar, que o Wagner Borges que contou isso para nós em um curso que fizemos lá no IPPB. Bom, Wagner conta que foi procurado lá no centro onde ele participava por umas pessoas da comunidade, dizendo que eles já tinham ido lá falar com o padre disse que não ia poder ajudar, foram falar com o pastor lá da igreja evangélica, o pastor disse que também não dava, que não tinha como. E o caso era o seguinte, que havia uma casa que eles chamavam de casa fantasma, casa uma assombração, porque naquela casa eles diziam que ninguém nem podia chegar perto, que se alguém chegasse perto começava a fazer barulho lá na casa, barulho. E se alguém começasse a entrar do portão para dentro naquela casa, surgiam 3 fantasmas, 3 assombrações, e vinham para cima da pessoa que tentava entrar lá na casa. E mais, eram 3 assombrações sem cabeça. Então não é mula sem cabeça não, da história. Eram 3 assombrações, a forma humana, sem cabeças. E vinham para cima, e as pessoas saíam correndo, desesperadas, não é? Podia até morrer ali, de ataque cardíaco, de terror, porque já pensou, você está indo numa casa e vem 3 assombrações sem cabeça para cima de você, é um negócio que dá muito medo, não é? E as pessoas ficaram muito temerosas na vizinhança. Tinha gente que vendeu a casa, ninguém queria comprar, morar ali por perto, com medo. E aquilo ali ganhou corpo, ganhou dimensão e começou a espalhar, todo mundo com muito medo. E quem é que tinha coragem de ir lá? O padre não queria ir. O pastor também não. Aí eles chegaram lá e disseram que só tinham eles ali, era o único que restavam ali para poder ver se dava jeito naquilo. E aí então Wagner conta que disse que então ele aceitou ir, ele e mais 3 irmãos de fé. E que então eles iam ficar lá de noite até o final da noite para ver se dava uma solução para aquilo. Bem, e diz que então, quando já estava lá bem de noite assim, apareceram as 3 assombrações segurando a cabeça na mão, porque eles estavam sem cabeça, mas seguravam a cabeça na mão. E aí o Wagner entrou em prece, né? Tentando se comunicar com os 3 espíritos. E aí ele fala que quando olhou do lado, os 3 companheiros de fé tinham sumido, fugiram de medo. E o Wagner disse que ficou sozinho lá com as 3 assombrações. Mas aí ele buscou se controlar e se comunicar mentalmente com os 3 espíritos. E disse para eles que não precisava deles agirem daquela maneira. E os espíritos, então, disseram que tinham sido escravos há muito tempo ali, e que ali era a casa deles, que eles não iam permitir que ninguém entrasse lá na casa deles e tomar a casa deles, que ali a casa era deles. E que eles tinham sido decapitados, por isso que eles estavam segurando a cabeça na mão. Então Wagner disse que falou para eles assim, que eles não precisavam mais de nada daquilo, que eles já eram espíritos desencarnados agora, e que aquela casa não precisava mais eles ficarem ali tomando conta, que eles poderiam ir para um local melhor. E disse mais, falou para eles, olha, vocês estão segurando essa cabeça na mão aí? Para nada. Porque como é que vocês estão conversando comigo que a cabeça está na mão? Não é com essa cabeça que vocês estão segurando. Essa cabeça foi a que foi decapitada, vocês plasmaram isso. Vocês estão conversando comigo pelo pensamento. Na mesma hora que os 3 ouviram isso e entenderam isso, eles plasmaram cabeças
do corpo espiritual deles normal, e aquelas 3 cabeças que eles seguravam na mão desapareceram. E aí eles agradeceram e foram resgatados e foram embora. Então vocês vejam o que o apego faz, não é? O apego a uma casa, a uns bens, faz a pessoa ficar ali, né? E não sai, fica presa ali. Então o que o Cristo quis ensinar também, com essa passagem, o óbolo da viúva, é que o apego, ele nos, em certa medida, dificulta a nossa ascensão espiritual, porque nos mantém presos à materialidade. Nós ficamos atrás dos bens materiais e, no entanto, deixamos de ir atrás de conquistar os verdadeiros valores, que são os valores espirituais. Eu não estou dizendo que a gente não deve buscar conquistar bens materiais, porque apenas espíritos missionários, como Chico Xavier, como o Cristo, o Buda, esses são de um desapego completo e absoluto, porque é uma missão. No nosso caso, não é? Somos espíritos comuns, a gente acaba tendo necessidade de ter alguns bens. Entretanto, desde que nós tenhamos consciência que os bens não são verdadeiramente nossos, não são nossa propriedade, que nós somos meros usufrutuários, que tudo é de Deus, que enquanto estamos encarnados, nós estamos na posse dele no usufruto apenas, mas que eles não nos pertencem verdadeiramente, não são nossa propriedade. E que tão logo nós deixamos a vida material, eles ficam aqui e nós vamos em paz, sem preocupação, porque nós sabemos já, desde agora, que não são nossos. Para além disso, também tem um apego, não só às coisas, mas às pessoas, pessoa apegada a outra, não é? E aí, com esse apego a outra pessoa, desencarna e acha que a outra pessoa ainda é dela. Aí passa 6 meses, 1 ano, ele volta lá e vê a pessoa que era namorada, ou marido, ou esposo, o que for, e vê que a pessoa está no novo relacionamento. A pessoa fica furiosa. Mas como é que pode? É minha esposa, é meu noivo, é meu marido. Como é que pode ser isso? Está com outra pessoa? É apego. E nós não podemos ficar apegos, porque nada é nosso, nem os relacionamentos com outra pessoa. Porque quando a pessoa desencarna, o que acontece? A pessoa fica viúva. O casamento se dissolve. Uma das formas de dissolução do casamento é a morte. Está previsto na própria lei civil brasileira. Ora, se dissolve o casamento pelo desencarne, para que esse apego de ficar achando que a pessoa tem que ficar lá, né, na viuvez, até ela desencarnar e lá ficar com a criatura lá no mundo espiritual? Não. Nós temos que pensar que a outra pessoa tem direito de continuar a vida dela, ter um novo relacionamento, não tem problema nenhum. Então, tem que desapegar, não é? Vou contar para finalizar agora para vocês um outro caso que é de desapego, não é? Alguns de vocês já conhecem a história. É um caso de um jovem que se casou, ainda jovem, com a esposa, mas ele disse para a esposa que queria conquistar a paz e virtude para poder ter um ambiente de paz em seu lar, e disse que então iria buscar isso, e quando ele conseguisse ele voltaria. E ele falou para a esposa esperar por ele, a esposa disse que esperaria sim, foi compreensível, e ele saiu. E depois de muito andar, foi viver e morar em uma fazenda, onde durante todo o tempo em que ele trabalhou lá, e foram muitos anos que ele ficou lá trabalhando, ele sempre dizia para o patrão que ele não queria dinheiro, que ele só ficava satisfeito com a moradia que ele recebia e o alimento. E depois de um certo tempo, de passar desses anos todos, com muita saudade da esposa, ele falou para o patrão que ia voltar lá para a casa dele, para a mulher dele, e que iria embora. O patrão, então, uma pessoa muito boa, generosa, no dia seguinte falou para ele, bom, já que você resolveu ir mesmo, eu tenho para você a seguinte proposta. Todos esses anos que você trabalhou aqui, nunca quis receber, está aqui dentro dessa mala.
nessa mala, dinheiro correspondente a todos esses anos que você trabalhou aqui e que você não quis receber. Está tudo aqui. A proposta que eu tenho para você é a seguinte: você quer ficar com essa mala, com esse dinheiro correspondente a esses anos que você trabalhou aqui, ou você quer 3 conselhos que eu te dou agora? Então, o homem, demonstrando total desapego, disse assim: eu não quero o dinheiro não, mas eu aceito os seus conselhos. E o patrão, o fazendeiro, disse assim: então os meus conselhos para você são o seguinte: nunca tome atalho. Primeiro conselho. Segundo conselho, nunca aceite pouso em uma casa onde a senhora da casa, a dona da casa, a esposa, for muito mais jovem que o marido. E terceiro conselho, antes de tomar qualquer decisão, sempre reflita e conte até 10 para depois não vir a se arrepender da decisão tomada. E, já que você aceitou os conselhos, eu vou dar para você agora aqui esse bornal, onde dentro eu tenho uma broa grande, mas que você só vai partir quando você chegar lá na sua casa, junto com a sua esposa, aí você parte essa broa e você vai comer essa broa junto com a sua esposa. E tá bem, eu vou fazer isso sim. Muito obrigado. Pegou o bornal com a broa e foi embora. E no caminho, lá para a casa dele, ele encontrou uma pessoa que estava viajando também pela estrada. E aí ele disse então que estava indo lá, de volta lá para a casa dele, para reencontrar com a esposa. E aí então, esse homem disse para ele: não, mas olha, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode ir por esse atalho aqui, a gente vai ganhar um dia de viagem, a gente vai junto aqui, daqui a pouco estamos lá na frente, a gente entra por esse atalho. Ah, então tá, vamos sim. Mas de repente ele lembrou do primeiro conselho. Opa, aí o meu patrão lá falou que não era para se fazer atalho. E aí ele agradeceu o homem que estava indo por aquele caminho, falou: eu estou agradecendo muito você aí e tal, mas eu vou fazer o caminho mesmo normal, eu não vou por aí não, muito obrigado. E ele foi. E depois de mais de um dia de viagem lá na frente, né, ele olhou lá a saída do atalho e não viu nada. Falou: mas eu vou dar uma olhadinha ali para frente, quem sabe alguma para ver, né? E lá olhou, andou um pouquinho lá na saída do atalho e viu aquele companheiro de viagem morto. O que tinha acontecido é que ladrões faziam emboscadas ali para aquelas pessoas que costumavam fazer o atalho. E acabaram matando esse companheiro de viagem, porque pegou aquele atalho. E aí então ele continuou andando. Então o primeiro conselho do fazendeiro valeu muito, valeu a vida dele. Continuou seguindo em frente, mas já estava escurecendo. Aí ele viu que tinha lá uma moradia lá longe, uma luzinha, ele foi lá. Aí ele chegou lá e foi atendido o homem da casa, falou que dava pouso para ele, que ele falou que precisava pousar ali, não tinha onde ficar, e que no outro dia ele ia embora. Mas aí a mulher do dono da casa apareceu, era uma moça muito nova, e ele já é um homem mais velho, muito mais velho. E aí ele já ia entrar e falou: não, mas olha, eu fico muito agradecido. Lembrou do conselho que o fazendeiro tinha dado para ele, para nunca aceitar pouso numa casa onde a mulher da casa fosse muito mais jovem que o marido. Ele falou assim: olha, eu agradeço muito, mas eu vou ficar ali, não é? Ali na estrebaria, lá, junto com os animais, tem as palhas lá, é quentinho, eu fico lá, para mim tá bom. Eu ficar dentro da sua casa, eu vou ficar encabulado. Eu prefiro ficar lá junto com os animais lá, na estrebaria lá. Então tá bom, você quer ficar lá, você fica lá, tudo bem, não tem problema. De noite, lá da estrebaria onde ele estava com os animais, ele ouviu tiros lá na casa. Ele ficou com medo e ficou escondido ali.
porque ficou com medo. Daqui a pouco chegam as autoridades policiais e descobrem que o marido da casa foi morto. Não é? A mulher tinha um amante e o dono da casa pegou o amante, viu, e o amante atirou e matou. Não é? E foram atrás dessa criatura. Se ele estivesse lá dentro, quem que ia ser o responsável? Ele ia ser preso. Porque ele é que estava ali e iam concluir que ele que matou. Mas como ele ouviu o segundo conselho, não aconteceu com ele nada. Ele se livrou, né, do segundo problema que poderia levá-lo à prisão. O primeiro do atalho é levá-lo à morte. O segundo ele é para a cadeia. Então, por ele ter ouvido o segundo conselho, ficou livre daquele problema e seguiu em frente. E aí já estava chegando lá, não é, na casa dele. Quando ele chegou, ele viu a esposa. Estava linda, a esposa dele, e ele ficou, não é, próximo de uma árvore, olhando a esposa, e quando ele já ia indo ao encontro dela, ele viu que de dentro da casa saiu um jovem bonito, um rapagão, não é? E esse rapaz veio e deitou-se no colo da esposa. Ele ficou furioso, diga assim, mas como é que pode? Está me traindo com esse homem? Ah, esse não aceita, pegou uma arma que ele tinha, eu vou matar esse infeliz e vou matá-la também. Mas aí ele lembrou do terceiro conselho. Antes de tomar uma decisão, reflita, conte até 10, para você não se arrepender depois. Então, em vez de ele tomar aquela decisão abrupta, né, de já ir matando, ele guardou a arma e foi até lá. Quando ele se aproximou, a esposa ouviu, abriu um largo sorriso, foi ao encontro dele, deu a ele nele um abraço e um beijo e disse, meu amor, aqui está o nosso filho. Porque quando ele saiu, ele não sabia, a esposa tinha engravidado, nem ela sabia. Não é? Eles não sabiam, mas ela estava grávida. Então era o filho dele. E aí ela disse para ele, é o seu filho. O filho ficou feliz, deu um abraço nele. E aí todos entraram dentro da casa. E aí então ele contou tudo, estava feliz, não sabia, mas o presente dele era um filho que ele nem sabia que tinha, a esposa, uma alegria completa. E aí então ele lembrou do bornel e da broa que o patrão tinha dado para ele abrir quando ele chegasse lá junto da esposa. E quando ele abriu o bornel, abriu a broa, dentro da broa havia diamantes, pedras preciosas, pérolas, em um valor muitas vezes superior ao que ele tinha direito de receber de salário pelo tempo que trabalhou lá. O patrão, então, o testou, e como ele mostrou-se digno, não é, desapegado, deu toda aquela fortuna para ele. Então vocês vejam que como o desapego nos traz sempre escolhas boas. O desapego nos leva a caminhos melhores para a nossa elevação espiritual. Não significa que a pessoa desapegada seja santa também, não é isso. Mas já é uma demonstração que o desapego para nós já nos poderá levar a nos preocupar apenas com as conquistas dos verdadeiros valores, que são os valores morais e espirituais. Meus amigos, então, para hoje, nosso tempo já se esgotou e nós vamos então ficando por aqui. Entretanto, como sempre faço às segundas-feiras, o convite aos médiuns que participam da tarefa de assistência espiritual de hoje, para que sempre, se for possível, dê um tempinho, para que se recolham até antes de dormir ou mesmo momentos antes, para fazerem então as suas orações, suas vibrações, como uma forma de auxiliar lá os nossos amigos espirituais, os mentores na nossa casa espírita Maria de Nazaré. E também, lembrando que hoje às 8 horas, a partir das 8 horas até umas 8h30 mais ou menos, tem o nosso amigo, o nosso professor Rubens Gonçalves, que tem a live dele a partir das 8, lá no espaço dele, lá em Guarulhos, que é a Fraternidade Cruzeiro do Sul, de Guarulhos. Então, é só entrar lá na página
do Facebook, da Fraternidade Cruzeiro do Sul, e assisti a palestra. Semana passada foi sobre glândula pineal, muito legal, né? E, aliás, retrasada, semana passada foi outro assunto. Mas sempre assuntos interessantes. Fica o convite, quem puder, tiver oportunidade, entrar lá e prestigiar o nosso amigo. E então amanhã também, não deixemos de prestigiar, amanhã, que terça e quarta-feira, prestigiar o Sérgio e a Fabiana, que estarão fazendo a palestra para nós, às 18 horas. E na quinta-feira, vamos prestigiar os nossos amigos João e Vânia, cuja palestra deles também será às 18 horas. Não vamos esquecer que dia 12 de setembro nós temos a campanha da Fraternidade Alta de Souza, a partir das 15 às 16h30, Sérgio e Fabiana estarão lá na nossa Casa Espírita para receber as doações. E por fim, não é? Na sexta-feira, nós estaremos novamente juntos para a palestra que estaremos proferindo. Vamos então encerrar com uma oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora de nosso desencarne. Que assim seja. Graças a Deus. Muita paz e muita luz, gente. Beijo no coração. E até sexta-feira, se Deus quiser. Boa semana.